Você vai descobrir agora comigo, porque eu também não sei, o que é a noergologia. Eu vou estar conversando com o Jacó Bettoni, ele é noergologista. Vamos descobrir junto, né? Eu e o telespectador. Vamos. O que é a noergologia? Noergologia. Primeiro nós temos que decorar essa palavra, né, Sônia? Noergologia. Só para lembrar para você, meu filho fazia informática há poucos anos atrás, os colegas dele iam lá na minha sala e eu ficava vendo aquilo que uns anos atrás eram palavrões, né? Download, né? E-mail, downsearch. Hoje, então, noergologia é uma palavra nova para uma coisa totalmente nova. Eu vou dar uma explicação muito rápida para você. Você lembra da palavra alquimia? Sim. Alquimia. Então, todo mundo sabe que a química foi a evolução da alquimia. E hoje todos nós conhecemos palavras como psicanálise e psicologia. Noergologia é a evolução da psicologia. Noergologia está para a psicologia, assim como química está para a alquimia. Dá para traçar esse paralelo? A noergologia está um passo à frente da psicologia. Mas em que sentido? No seguinte sentido, noergologia não é uma nova teoria. Noergologia é um novo paradigma. Essa palavra foi muito deturpada na Universidade Brasileira. Vou novamente fazer um paralelo, tá bom? Nosso tempo é tão grande que dá para falar quase tudo, né? Num país, você tem a seguinte situação. Todas as leis, para serem válidas, precisam obedecer à Constituição do país. Uma lei que não obedece à Constituição não tem valor. Em ciência acontece um fenômeno muito parecido. Todas as teorias, para serem consideradas científicas, elas devem obediência ao paradigma. Uma teoria que não obedece ao paradigma não é considerada científica. Então, você lembra do nosso movimento constituinte aqui de 1900 e há poucos anos atrás? Então, quando houve aquele movimento constituinte, mudou a Constituição e mudaram todas as leis menores. Noergologia é um movimento constituinte para a psicologia. É um novo paradigma. Então, em que ele inova a psicologia? Ele inova na maneira diferenciada de você produzir ciência. Vamos a um exemplo? Vamos a um exemplo. O paradigma vigente da psicologia, que é o paradigma mecanicista, e só para lembrar a você, todos os demais ramos do conhecimento já abandonaram o mecanicismo. O homem pisou em Marte agora por quê? Porque ele já jogou fora o paradigma mecanicista. A psicologia, que é uma ciência jovem, ela é o último, derradeiro ramo do conhecimento que ainda obedece o paradigma mecanicista. Então, o paradigma da noergologia, qual é a grande inovação que ele faz? Ele traz novos critérios aferidores de cientificidade para a ciência. Você tem aqui no nosso estúdio, você tem aí a bandeira da noergologia. Na realidade, nessa bandeira, você tem os axiomas da noergologia. E o que são esses axiomas? Eles são idênticos a cláusulas pétreas de uma Constituição. A partir de agora, somente é científico o conhecimento, a teoria, a pesquisa que obedecer àqueles axiomas. Mas uma coisa que você estava me falando antes de começar, que a noergologia acaba com a história do inconsciente? A teoria do inconsciente? Não existe o inconsciente? Isso. Veja bem o seguinte, na realidade a noergologia não acaba com o inconsciente. O que acontece é o seguinte, o inconsciente é um dos axiomas do paradigma vigente. O grande salto que a noergologia propicia para o progresso da raça humana é tentar fazer com que você, Sônia Baruch, com que cada um de nós, com que o nosso amigo Câmara,
com que cada um ouvinte, de repente, faça uma revolução dentro de si mesmo e diga o seguinte: meu pensamento não é inconsciente, meu pensamento é criador. Esta é a grande revolução. Então seria uma teoria da criatividade que todos nós temos, mas que está lá meio escondidinha para alguns? Digamos que para efeito pedagógico de um programa de televisão, a comparação seja razoavelmente válida, mas é muito mais que isso. Muito mais profundo, claro. Muito mais profundo pelo seguinte, Sônia, veja, hoje todos nós aprendemos que o nosso pensamento é inconsciente. Eu fiz um recenseamento recentemente e cheguei à conclusão que mais de 750 teorias e praxes da psiquiatria e da psicologia e 100% das práticas psicanalíticas, elas se baseiam na crença de que o pensamento é inconsciente. Mas, na realidade, a grande revolução que o paradigma faz é mudar a nossa maneira de olhar o mundo. Porque já existe uma série de descobertas científicas, como, por exemplo, a alfagenia, uma descoberta feita em 1970. Tudo nos leva a crer que a capacidade criadora do nosso pensamento, exercida eminentemente pela imaginação, essa capacidade, ela é de tal grandeza, de tal ordem de grandeza, que ao longo da história o homem foi atribuindo as façanhas do seu próprio pensamento, da sua própria imaginação, às coisas mais estranhas. O homem já atribuiu o seu pensamento como objeto diabólico, como objeto de fluidos, e agora atribui ao inconsciente. Mas depois de tudo isso que você falou, de repente, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras devem ter assim um certo receio, grande parte deles, em relação a isso que você colocou? Eles devem ter... O que a noergologia coloca, porque essa coisa, praticamente, como não existe o inconsciente, a teoria do inconsciente não estaria certa? Exato. Há um certo receio por parte dessas pessoas? Sônia, você pode encarar isso de duas maneiras. Você pode encarar como um receio, se você é uma profissional, ou você pode encarar como a maior oportunidade da tua vida, né? Só para lembrar, o homem já adotou a teoria do geocentrismo. Era muito difícil. Quem é que condenou a morte de Giordano Bruno? Os doutores em geocentrismo. O homem já cultivou a teoria de que tínhamos ar e não sangue dentro das artérias. Né? Toda uma evolução. Toda uma evolução. O homem já cultivou a teoria de que aquelas bolhas na pele eram produzidas por diabos, né? E não pelo poxvírus. E a maior catástrofe cultural do nosso momento, a irmã da teoria demogênica da varíola, é exatamente a teoria do inconsciente. Eu gostaria de mostrar para você o seguinte, Sônia. Você trouxe um livro aí que... Eu trouxe dois livros. Você vai me dar um que eu vou me surpreender, né? Vamos ver, então. Então, veja bem o seguinte, eu pergunto a você, o que faz o paradigma vigente da psicologia com sonhos? O pessoal que trabalha com paradigma vigente faz o que com sonhos? São coisas do seu inconsciente. Interpreta sonhos. Sim, são coisas do seu inconsciente. Interpreta porque imagina que o sonho que era interpretado na bruxaria como produzido por diabos, agora é produzido pelo inconsciente. Uma criação fantástica. A maior catástrofe cultural da nossa era. E no ergologia, isso nós demonstramos cientificamente. Nós descobrimos que o sonho é um momento extraordinário de criação da tua imaginação. Então, baseado nisso, Sônia, veja um livro que foi lançado pelo neurologista Osmar Jardim. Tá, para abrir, você falou que eu vou me surpreender. Esse livro, eu gostaria que o câmera focalizasse. Normalmente ele vem com um cadeado. Eu perdi o cadeado no caminho. Sonhos meus. E você já vai entender por que ele vem com então, cadeado. No caso, o cadeado aqui vai ser o lacinho que eu vou desmanchar. O lacinho que você vai desmanchar. Gente, o que será que eu vou ver aqui? Ele falou que eu vou me surpreender, né? É uma maneira totalmente revolucionária de encarar o sonho. Vire algumas páginas e abre. Mas como que eu vou tirar esse negocinho daqui? Dá licença. Peraí. Pra cá?
Já tá difícil Só um momentinho, aqui. por favor. Vamos lá. Bom, assim você pode abrir. Tá, vamos ver aqui. Vamos ver. Vire um pouquinho, vire mais um pouco, vire mais. Pegue o meio do livro, Sônia, por favor. Meio do livro. Vamos pegar aqui. Mostre para a câmera o meio do livro, veja você antes. É um livro branco? Por que esse livro é em branco? Porque você é a criadora dos teus sonhos. Ele vem com cadeado para que ninguém ouse interpretar as criações que você faz durante o sonho. Lá no Instituto de Neuroergologia, nós treinamos... Deixa eu folhear o restante. É tudo em branco. É tudo em branco porque... Deixa eu mostrar aqui. Você vai ser a escritora dos teus sonhos. Dos meus sonhos. E não cabe a ninguém... É tudo em branco. Mostra aqui, Vanderlei. É tudo em branco. Não cabe a ninguém interpretar os sonhos. A grande lição desse livro é que ele deixa claro: você é a criadora dos teus sonhos. Então, sonhos meus, escreva esse livro com os seus sonhos. Escreva esse livro com os seus sonhos. Crie os seus sonhos. Crie os seus sonhos. Interessante isso. Eu queria dizer para você o seguinte: nós lá não adotamos a teoria do inconsciente, nós mandamos a teoria do inconsciente lá para o INPS, ver se ela consegue uma aposentadoria. Mas nós criamos, hoje, teorias muito mais evoluídas e sobretudo, replicáveis. Nesse livro, Sônia, nesse Revolução livro, de Paradigma da Psicologia, você tem uma fundamentação científica da neuroergologia. E eu sou diretor do Instituto de Pesquisas em Neuroergologia lá da Espírita. Então, por exemplo, nós criamos a teoria do Érica. É uma teoria. É uma teoria replicável. A teoria do inconsciente não é replicável. Pena que não podemos continuar com esse assunto, mas quem quiser saber mais, tem curso que até já começou, né? Já está na terceira aula. Tem cursos, então, visite o nosso site. Não sei se o câmera consegue localizar o nosso site, www.neuroergologia.com.br. Para saber um pouquinho mais, ou vai lá no Instituto de Neuroergologia para saber mais a respeito disso. Quem sabe na próxima vez você consiga umas 10 horas para a gente poder falar do assunto. Com certeza. Mas foi interessante essa história do livro em branco, né? Você escreve aqui o seu, interpreta os seus... Entendeu a grande missão? Com certeza. Sonho é criação tua. Ninguém deve interpretá-los, porque são tuas criações intencionais. Muito bom. Outro dia a gente volta a falar mais sobre esse assunto, que é muito extenso, com certeza muito polêmico, né? Espero que sim. Foi um prazer conversar com você. Prazer todo meu. Obrigado, hein? Um grande abraço a você. Nadine Cole começou a lembrar de um passado que lhe haviam dito estar enterrado no seu subconsciente. Como cenas de um pesadelo, as lembranças falavam de horrores. O pai havia abusado sexualmente dela. Ela era a filha de adoradores do diabo. Fora obrigada a conduzir um sacrifício ritual. As lembranças começaram a vir cada vez mais rápido. Começaram a ficar cada vez mais e mais bizarras. Se as lembranças fossem reais, e me disseram que eu não as teria se não fossem, então toda a minha vida tinha sido uma mentira. A memória pode mentir para nós. Nadine Cole acredita que seja apenas uma entre os muitos enganados por suas próprias mentes. Lembranças falsas podem destruir vidas. Falsa memória. Podemos olhar para o passado e nos lembrarmos de acontecimentos diários que nunca aconteceram. Mas às vezes, uma memória corrompida pode nos levar a um caminho perturbador. É extraordinário pensar que pode haver homens, mulheres e crianças comuns dispostos a acreditar que foram obrigados a participar de rituais satânicos, que foram raptados por extraterrestres e levados em naves espaciais, que tiveram uma vida passada e foram um rei, rainha ou princesa numa época distante. Tudo isso pelo poder da sugestão. Como uma lembrança pode vir a conter fatos irreais? Mesmo quando tais lembranças ameaçam destruir a família e o futuro da pessoa,
Quando a maioria das pessoas pensa na memória, acha que passou por uma determinada experiência e acha que a lembrança desse evento fica toda escondida em algum cubículo no cérebro. E aí, quando ela tenta lembrar disso, ela procura por todos os cubículos no cérebro e, por fim, encontra essa lembrança e a puxa para fora. E aí você pode reviver isso como se tivesse colocado uma fita no vídeo. E, na verdade, o que acontece é mais complicado. Nossas lembranças são feitas de pedaços do passado. É por isso que duas pessoas podem acabar com lembranças diferentes do mesmo acontecimento. Eu sou Paige Smith. Eu tive uma experiência com meu irmão quando eu tinha mais ou menos 11 anos. É uma das minhas histórias com ferimentos. Eu sou Mike Smith e minha irmã lembra de coisas que fizemos no passado. E agora vamos ver se minhas lembranças são parecidas com o que ela se lembra. Meu irmão tinha uns 13 anos, eu devia ter uns 11. Eu tinha 13 anos e Paige devia ter uns 10. Era mais ou menos o fim de uma tarde de verão. Fim de verão, agosto, muito quente. Acho que o acidente aconteceu no verão e foi lá pelo meio-dia, um dia muito quente e ensolarado. Meu irmão tinha um carrinho que meu pai tinha feito pra ele com um motorzinho atrás. O volante era uma alavanca ligada às duas rodas. Nós estávamos em nosso bairro andando de lambreta. E estávamos andando pela rua do meu bairro. E a Paige estava na garupa. Estava sentada naquele pequeno volante. Estávamos indo para a casa de um amigo meu. E estávamos na contramão. Eu estava seguindo um amigo meu que também tinha uma pequena moto. E um carro vinha descendo a rua em nossa direção. E eu acho que disse, cuidado! Ele parou em cima. Mike acabou desviando. E Paige e eu fomos derrubados na rua. Fui jogada na frente do carrinho e empurrada. Acho que ela nem gritou e também não chorou. Eu só me lembro de ter gritado. Paige acabou ralando o joelho na rua e realmente não era tão grave assim. Eu estava com os pulsos muito machucados e os meus joelhos sangravam. Sabia que estava encrencado. Meu irmão desceu do carrinho e correu pra mim e disse, você não conte nada à mamãe e ao papai. Bem, eu vou cuidar disso, vou dar um jeito, não diga nada. Eu estava com muita dor. Acho que ele deu uma olhada e disse, não parece tão mal, a gente vai se safar dessa. Paige estava viva, isso era óbvio, então imaginei que poderia deixá-la e cuidar daquilo depois. Foi isso que aconteceu. Quando Paige estava vivendo esse momento, era verão. Estava quente, ela estava tendo algumas sensações visuais. Ela estava olhando para o irmão e estava olhando para a rua em volta dela e ela estava ouvindo o barulho do carro. Cuidado! Todos esses aspectos diferentes estavam sendo representados em partes diferentes de seu cérebro. Não conte pra mamãe! Há partes diferentes do cérebro para processar a informação visual, informação auditiva, informação emocional. Então, o que temos é uma combinação de grupos separados de neurônios trabalhando juntos. Como as diferentes partes da memória são conectadas no cérebro? Uma estrutura chamada hipocampo deve ajudar a uni-las. Pode-se pensar em todas aquelas bolhas de neurônios como bexigas diferentes flutuando. Pode-se imaginar que o hipocampo pega todos os fios dessas bexigas e dá um nó neles. Você só precisa puxar esse nó. E todos os balões necessários descem e você está efetivamente lidando com a lembrança que viveu em algum lugar do passado. Mas é um pouco mais complicado que isso. Tentar lembrar de uma ocasião em especial onde eu disse a Paige para contar uma mentira para os meus pais é meio difícil. Porque naquela época da minha vida eu devia estar fazendo muito isso. E toda vez que eu andava com algum veículo motorizado, eu caía. Ele deve ter muitas histórias sobre veículos para poder se lembrar em qual eu estou envolvida. Mas posso estar errado? Temos a impressão de que Mike esteve envolvido em muitos acidentes com veículos motorizados. O que acontece quando temos muitos episódios similares estocados na memória é que acabamos nos lembrando do que todos eles têm em comum. Mas a lembrança é fraca sobre os detalhes de um episódio em particular. E isso nos deixa com muitas lacunas. A psicóloga Elizabeth Loftus, há mais de 20 anos, estuda as lacunas de memória. Uma experiência traumática de sua própria infância mostrou a ela em primeira mão as peças que a memória pode pregar. Perdi minha mãe com 14 anos de idade.
Ela se afogou numa piscina. E muitos anos depois, alguém me disse que eu tinha encontrado o corpo dela. Eu não tinha nenhuma lembrança de ter encontrado o corpo. Mas quando essa forte sugestão me foi dada, eu comecei a visualizar como poderia ter sido. A pessoa que me disse isso parecia tão segura e confiante que eu pensei que talvez eu tivesse mesmo encontrado o corpo. Comecei a agregar outros fatos a essa nova informação. Imagens começam a aparecer no olho de sua mente. Loftus podia se ver olhando para a piscina. A mãe dela, vestida numa camisola, estava boiando com o rosto para baixo. Loftus podia ver o carro da polícia, as luzes piscando e a maca com o lençol branco e limpo em torno do corpo. Atenção todos os carros. Corpo encontrado na piscina da casa do Loftus. Alguns dias depois, essa pessoa me procurou e disse: desculpe, me enganei. Não foi você que encontrou o corpo. Mas eu podia visualizar a cena. Elizabeth Loftus criou imagens mentais vívidas, baseadas em informações falsas. Se com o tempo ela esquecesse que esses quadros vinham de sua imaginação, esta cena poderia ter se transformado numa lembrança falsa. Psicólogos como Loftus estão descobrindo que é especialmente fácil esquecer a fonte de nossas lembranças. Muitas vezes sabemos que temos a lembrança de uma coisa, mas nos esquecemos da fonte. Um exemplo disso seria eu ver um acidente. Por exemplo, um carro atravessando o cruzamento com sinal verde. Mais tarde, uma outra testemunha diz alguma coisa sobre passar o sinal vermelho. E assim eu passo a pensar: ah, sim, eu vi um sinal vermelho também. Mas eu esqueço de que a fonte dessa informação não é minha própria percepção. Eu cometo um erro de fonte. Isso nos mostra que absorvemos informações depois que um acontecimento já está completamente acabado. E essa nova informação tem o poder de entrar em nossa memória e causar uma mudança ou distorção, nos dando uma lembrança de alguma coisa que não aconteceu exatamente daquela forma. A fonte de informação é processada nos lobos frontais do cérebro. Então, erros de rotina aqui podem causar lembranças falsas. Mas, às vezes, a falha dos lobos frontais é tudo menos rotina.